Olá, sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de adolescentes e jovens de 15 a 18 anos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 42ª aula do curso de Almoxarife Estoquista. Estamos agora abordando o tema de comunicação empresarial. E hoje vamos falar sobre comunicação interna. Espero que vocês apreciem a aula de hoje. Vamos lá? Habilidade para comunicar. Os profissionais atuantes no atual cenário organizacional têm como pressuposto básico o domínio da habilidade de comunicar-se. Parece óbvio, mas muitos profissionais e organizações veem seu desenvolvimento ameaçado por não prestarem a devida atenção ao papel da comunicação em suas estratégias e operações. Na comunicação empresarial é importante saber que, hoje, o processo de comunicação nas empresas apresenta grande complexidade, ou seja, ela é cheia de meandros, ela é difícil. Existe a necessidade de comunicar-se com diferentes públicos, de utilizar a segmentação da mídia e aplicar as novas tecnologias introduzidas de maneira acelerada a favor da empresa, principalmente nesse momento de pandemia, não é? As atividades de comunicação recorrem a métodos e técnicas de relações públicas, assessoria de imprensa, propaganda, promoção, pesquisa e marketing para atingir seus objetivos públicos. Né? Então a gente percebe que os canais de comunicação e os meios são vários de acordo com a segmentação do público-alvo. Essas práticas não podem ser consideradas apenas como um conjunto de métodos e técnicas de comunicação dirigido ao público interno e ao público externo. Né? Elas têm que ser implementadas de uma maneira equalizada e que todos estejam envolvidos. O processo de comunicação nas empresas compreende a disseminação de informações entre as pessoas ou grupo de pessoas, também conhecidos como stakeholders, que influenciam ou são influenciadas pela atuação de uma organização visando atendê-los. E aí nós temos a definição aqui embaixo do que são os stakeholders. Grupo que tem interesse ou impacto potencial na empresa. São os influenciadores na comunicação dentro das organizações. Esses são os stakeholders. Comunicação interna, que é alvo então da nossa aula de hoje. A comunicação interna é o processo de comunicação que acontece entre o público interno de uma organização. Ao longo dos anos e dos acontecimentos mundiais, a comunicação interna passou a agregar novas funções. E hoje, seu principal intento é fortalecimento dos vínculos da organização com seus funcionários, terceiros e voluntários, disseminando a forma clara, consistente e contínua a missão, os objetivos organizacionais e as diretrizes da empresa. Então, ou seja, tudo que é empresa objetiva, ela precisa comunicar de forma objetiva e clara para que todos na rede, sejam funcionários, fornecedores, clientes e terceiros, atinjam a meta estabelecida por ela. Aí nós temos uma charge, né? Você conheceu o chefe da comunicação interna? É ele mesmo, né? Normas e regras em uma empresa são fundamentais para garantir que os procedimentos desencadeiem os resultados esperados. Uma vez que o quadro de funcionários conheça tais normas e regras, será exigido dele o cumprimento destas, propiciando à organização um melhor desempenho de suas atividades. Ou seja, a empresa tem que pensar muito bem em como criar essa legislação interna, que são normas,
regras e procedimentos. E não basta só criar, né? É importante disseminá-las de forma objetiva para que todos a pratiquem. Comunicação interna. O processo de comunicação interna deve assegurar que as informações cheguem até seus destinatários sem perder seu conteúdo, pois qualquer desvio, ruído, como vimos na aula passada, pode acarretar prejuízos, né? Seja de interpretação, seja de compreensão, né? Por exemplo, na criação de uma equipe, seus integrantes devem receber informações referentes à cultura organizacional, política interna, mensagens fundamentais ligadas à missão, visão e valores, objetivos, regras, normas, procedimentos, dentre outras diretrizes. Só assim essa equipe poderá interagir plenamente com as demais áreas e pares, assegurando o desempenho pretendido pela empresa. Então, a comunicação interna deve administrar ainda aspectos intangíveis da organização, como liderança, motivação e organização, buscando entender o comportamento humano para encontrar soluções que alcancem o público interno e os objetivos organizacionais. Ok? Então, a gente está vendo que a comunicação interna é um aspecto importantíssimo nos resultados da empresa, né? Por isso que deve ser trabalhado de uma forma eficiente, clara e objetiva. Motivo pelo qual estamos então abordando esse tema na aula de hoje. Interpretação da mensagem. Muitas vezes o que queremos transmitir em uma mensagem não é interpretado de forma correta. Vimos isso também na aula passada. Muitos conflitos e desentendimentos que ocorrem nas organizações podem ser evitados com os processos de comunicação adequados. Por exemplo, o gerente do setor de infraestrutura só terá certeza que a mensagem de seu comunicado sobre a necessidade de se economizar energia foi decodificada e interpretada pelos funcionários ao constatar que todas as luzes foram apagadas no final do expediente. Então, o que a gente percebe? Que a única forma de observar se a comunicação está sendo eficiente é observando o comportamento das pessoas, de todas as envolvidas no meio e na mensagem. O perigo da falha de comunicação. Então, a maior parte de vocês fala, a comunicação é um aspecto subjetivo, não vai interferir nos resultados da empresa. Então, nós vamos ver um exemplo de como isso pode ser verdadeiro, né? O texto que você lerá a seguir trata-se de um comunicado do presidente de uma empresa convidando todos os funcionários para observar o fenômeno da passagem do cometa Halley próximo à Terra. Mas o que o presidente nem imaginava é a confusão que teria gerada pela falha na transmissão da mensagem, que passou por toda a hierarquia da empresa, ou seja, passou por todos os níveis da empresa, desde os diretores, gerentes, encarregados, até chegar ao chão de fábrica, né? E sofrendo inúmeros ruídos na comunicação. Vamos nos próximos slides ver a falha de comunicação da empresa. Então, a primeira comunicação é do diretor-presidente para gerente. Na próxima sexta-feira, às 17 horas, o cometa Halley estará nesta área. Trata-se de um evento que ocorre a cada 78 anos. Assim, por favor, reúna os funcionários no pátio, todos usando capacete de segurança, quando explicarei o fenômeno a eles. Se estiver chovendo, não poderemos ver o raro espetáculo a olho nu. Sendo assim, todos deverão se dirigir ao refeitório, onde será exibido um documentário sobre o cometa Halley. Então é isso. O diretor, na sua maior boa vontade, quer que as pessoas entendam que está acontecendo um fenômeno astronômico que ocorre a cada 78 anos e ele transmite essa informação por e-mail aos seus comandados. Vamos ver o que acontece. A gerente compreende a sua maneira e passa então outro e-mail para o supervisor, a supervisora, né?
Ó, por ordem do presidente, na sexta-feira às 17 horas, o cometa Halley vai aparecer sobre a fábrica. Se chover, por favor, reúna os funcionários todos com capacete de segurança e os encaminhe ao refeitório, onde raro fenômeno terá lugar, o que acontece a cada 78 anos a olho nu. Já houve uma pequena distorção na mensagem. Vamos ver o que acontece a seguir. Agora, o chefe de produção passando para o contramestre. Na sexta-feira, às 17 horas, o diretor, pela primeira vez em 78 anos, vai aparecer no refeitório da fábrica para filmar o Halley nu, o cientista famoso e sua equipe. Todo mundo deve estar lá de capacete, pois vai ser apresentado um show sobre segurança na chuva. O diretor levará a banda para o pátio da fábrica. Já houve uma distorção total da mensagem. Parece um telefone sem fio, né? Mas na realidade é. O contramestre para os funcionários, né? Coloca então no quadro de avisos. Todo mundo nu, sem exceção, deve estar com os seguranças no pátio na próxima sexta-feira, às 17 horas, pois o manda-chuva, o diretor, e o Sr. Halley, guitarrista famoso, estarão lá para mostrar o raro filme Dançando na Chuva. Caso comece a chover mesmo, é para ir para o refeitório de capacete na mesma hora. O show será lá, o que ocorre a cada 78 anos. Então, perigo na falha da comunicação, né? A história é engraçada, não é? Apesar da graça, a falha na comunicação é gravíssima. Por isso, em caso de dúvidas ou falta de clareza na mensagem recebida, o melhor é procurar diretamente a fonte e evitar esse tipo de incidentes, que pode causar prejuízos enormes e até mesmo a demissão. Olha lá como é que ficou. Ó. Na sexta-feira, o presidente fará 78 anos e liberou geral para a festa às 17 horas no refeitório. Vão estar lá Bill Haley e seus cometas. Todo mundo deve estar nu e de capacete, porque a banda é muito louca e o rock vai rolar solto no pátio, mesmo com chuva. Então, autor desconhecido e que ilustra para nós os problemas, né, de ruído na comunicação, trazendo essa história pitoresca e engraçada, que ilustra uma verdade que pode acontecer, né, se não tomarmos os devidos cuidados na comunicação. Os desafios da comunicação empresarial interna, adaptado de sambatech.com. Estabelecer uma boa comunicação empresarial nem sempre é uma tarefa fácil. Existe uma série de barreiras que podem prejudicar o bom funcionamento desse processo e dificultar o andamento de outros. Portanto, é importante conhecer os principais desafios que a comunicação empresarial pode enfrentar e se preparar para lidar com eles. Então, o que nós estamos abordando agora pode também ser importante na nossa comunicação interpessoal, não é só dentro das organizações, é também, né, na nossa vida diária, dentro e fora das empresas. Vamos conhecer nos próximos slides cada uma das barreiras da comunicação empresarial. Então temos aqui uma ilustração de um trem, né, que deve passar 4 barreiras, e nós vamos ver que barreiras são essas. E o trem está representando a comunicação. Barreiras semânticas é a primeira barreira, levantou a cancela. As barreiras semânticas surgem quando alguém tenta transmitir uma mensagem a outra pessoa ou grupo com uma linguagem e vocabulário em desacordo com o nível e necessidade do interlocutor. Traduzindo em miúdo, são as pessoas que falam difíceis, né? Falam um vocabulário bastante complexo e nem todo mundo consegue entender. Vai gerar um problema na comunicação. Por exemplo, um administrador experiente conversando com um estagiário do primeiro ano de administração, utilizando termos como Active-Based Custom, Break-Even, pensamento lateral e etc. Ou seja, a pessoa começa a falar e a gente precisa de legenda, né?
Portanto, para evitar esse tipo de barreira, é importante que o emissor tenha claro o tipo de público com o qual ele está lidando e adapte a mensagem para que ela seja compreendida de forma fácil e eficaz. Então, o que é semântica, gente? Semântica é a área da ciência que estuda a origem das palavras e o significado delas, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o uso desse vocabulário enriquecido que nem todo mundo tem acesso. Então, dependendo do público aonde vamos fazer a nossa comunicação, seja verbal ou escrita, devemos escolher as palavras mais simples, né? E que transmite clareza nos objetivos da comunicação que pretendemos. Agora, falando sobre semântica, né? Voltando aqui, os principais termos usados no mundo executivo. Então, as palavras difíceis que eles gostam de usar e muitas vezes a gente pode ficar como um baixinho ali naquela história, né? Mais perdido do que nunca do que eles estão falando, né? Então, para que a gente possa melhorar a nossa comunicação e compreensão desse universo, vamos agora compreender o significado de alguns termos e jargões que eles costumam usar. Existem alguns termos muito empregados na gestão organizacional de origem norte-americana, que fazem parte das reuniões, artigos e das conversas no mundo dos negócios. Na comunicação executiva, esses jargões, né, uma espécie de gíria, né, tem muito valor, pois abrangem conceitos e metodologias que facilitam a tomada de decisões e enriquecem o nosso vocabulário. Olha lá, turnover, que é rotatividade de funcionários, feedback, acabamos de falar, né, que é o alô de volta, networking, né, falamos também já que é a rede de contatos que podemos estabelecer numa reunião. Expertise, né, é o grau de conhecimento que a pessoa tem sobre determinado assunto, né? Então vamos lá, os principais termos usados no mundo executivo. Análise de SWOT. SWOT Analysis analisa a competitividade de uma organização considerando variáveis como forças, oportunidades, fraquezas, ameaças, popularmente chamado de FOFA. Então a gente no Pinterest, em algumas redes sociais, encontramos essa análise de SWOT, né? Até pessoal, para que você, como profissional que é, olhe para si e veja quais são os seus pontos fortes e quais os seus pontos fracos, que são pontos de ameaças, e que você precisa aprimorar. E daí a necessidade da aprendizagem contínua, né? Benchmarking, processo de avaliação sistêmico usado para estabelecer metas para melhorias no processo, produtos e serviços, comparando uma empresa com outras que possuem um desempenho melhor. De maneira simples, seria copiar o que deu certo nas empresas de sucesso e melhorar ainda mais na sua empresa. Então, benchmarking é isso, vou fazer um benchmarking, ou seja, eu vou melhorar os meus processos, eu vou melhorar a minha empresa copiando de empresas que são bem-sucedidas, né, ações que podem fazer efeito e melhorar o meu desempenho. Então isso também serve para a pessoa também, não é? Onde é que eu estou pecando como profissional? Onde eu preciso melhorar, né? Se é a comunicação, eu vou procurar um colega de trabalho que seja bom em comunicação e ver como é que quais são as estratégias dele de comunicação. Se a minha dificuldade é de visão sistêmica, ou seja, de visão global de processos, eu vou procurar observar alguém que seja hábil nessa competência para que eu possa assimilar. É isso. Ninguém aprende tudo. Nós aprendemos com a experiência alheia. Isso se chama benchmarking. Brainstorm. Brainstorm, né? É uma atividade desenvolvida para explorar a potencialidade criativa de um indivíduo ou de um grupo. Criatividade em equipe, colocando-se a serviço de objetivos organizacionais, também conhecida como tempestade de ideias. E aqui no interior a gente chama de forfé de ideia, né? Vou ter um forfé de ideia. Ou seja, a gente monta um grupo
onde as pessoas são convidadas a dar uma solução a um determinado problema. E aí a gente não recusa ideia nenhuma, mesmo as mais absurdas. Registramos todas. E aí vamos fazendo uma triagem daquelas que se tornam eficazes na resolução do problema. Se chama brainstorm. B2B, sigla fonética de Business to Business. É o comércio eletrônico entre empresas. Trata-se de um mercado sem a participação do consumidor. Então, as empresas negociando entre si. B2B. Olha aí, se ouvir isso, já sabem o que é. Break-even. Break-even, em português, ponto de equilíbrio. É quando os custos da empresa são iguais às suas receitas. O cálculo do break-even point, o momento a partir do qual custos e receitas de um negócio se equilibram, ou seja, o ponto de lucro zero da empresa. É muito importante para o processo de planejamento estratégico e financeiro. Então, break-even é quando tem equilíbrio entre custo e receita. Né? Então, a empresa precisa fazer alguma coisa para começar a gerar lucro. É isso. Vamos lá. Outros termos usados. Budget. Isso eu já vi muitos diretores falando, né? Qual é o budget da sua área? Ele está perguntando sobre o orçamento. Do francês, budget. O termo significa orçamento, normalmente anual. O processo de planejamento financeiro anual deve ser precedido de uma definição de objetivos, estratégias, prioridades, pessoal e organização, processados numa modelagem financeira em planilhas Excel equivalente. Em miúdos, é o meu planejamento financeiro para o ano seguinte. Então, nós estamos agora no fim do mês de novembro, outubro, começando o mês de novembro. Então, as empresas já, nesse momento, já têm o seu budget para o próximo ano, que é estabelecido com reuniões sucessivas entre gerentes e diretores para definirem o seu orçamento para o ano seguinte. Ok? Outra palavra que a gente está sempre ouvindo na mídia, né, é a palavra CEO, Chief Executive Officer, diretor executivo, traduzindo, né? Pessoa com maior autoridade na hierarquia operacional de uma organização, responsável pelas estratégias e visão da empresa. Então, todo diretor de uma empresa é um CEO, né? É assim que se fala. Então, a gente está sempre ouvindo falar. Né? Quem que é o CEO da Samsung? Quem que é o CEO da Microsoft? E assim vão indo, né, para as empresas maiores. E as empresas menores também têm. Magazine Luiza, né? E assim sucessivamente. Olha lá, outros termos. Commodities. Isso a gente ouve constantemente em informações sobre economia, né? Produtos primários, geralmente com grande participação no comércio internacional. Quais são os commodities do Brasil? É o agronegócio, né? Que tem lá na sua commodity os produtos agropecuários como cana-de-açúcar, o açúcar, né? A soja, dentre outros. Né? Então, quando vocês ouvirem falar sobre commodities, são os produtos primários que garantem a participação no comércio internacional. CRM, olha que interessante, né? Customer Relationship Management, então gestão de relacionamento com o cliente. A análise, marketing, vendas e serviços. Permite identificar e entender grupos de clientes e desenvolver estratégias para gerenciá-los de forma mais rentável para ambos, através de um conjunto de ferramentas que automatizam as funções de contato com o cliente. Um exemplo disso é no call center, né, no centro de operações das empresas, quando o cliente liga trazendo um problema, se tem o CRM, o atendente ele vai lançar todo o histórico no sistema e quando esse cliente ligar novamente, o próximo atendente vai ter no sistema o histórico, para o cliente não precisar contar a sua história novamente, né? Melhorando a eficácia no atendimento do cliente. Então, isso é um exemplo de CRM. Coaching, muito utilizado ultimamente, existem vários cursos, até no YouTube sobre coaching, né? Que define um processo de desenvolvimento humano, pautado em diversas ciências e técnicas para auxiliar
as pessoas e empresas no alcance de metas, no desenvolvimento acelerado em sua evolução contínua. E junto com coach, nós temos a palavra coach, que é profissional que aplica a metodologia do coaching. Então, essa palavra tem origem nos técnicos, né, de seleções de jogo, de basquete, times de basquete, futebol, né, norte-americano. Então, o coach nada mais é do que um técnico que vai auxiliar as pessoas a atingirem as suas metas, pessoas e organizações. Endomarketing. Marketing interno realizado por meio de um conjunto de ações desenvolvidas para conscientizar, informar e motivar o colaborador dentro da organização. São as ações que a empresa faz, motivacionais, que criam envolvimento de todos os colaboradores dentro da organização. Olha quantas palavras novas, gente. Então, uma boa oportunidade para melhorarmos o nosso vocabulário no mundo organizacional. Vocês vão enfrentar entrevistas, vão enfrentar um processo seletivo e, de repente, essas palavras podem surgir. E assim, nós encerramos a nossa 42ª aula do curso de almoxarife e estoquista. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Nós falamos das preocupações com a comunicação interna, trouxemos uma história pitoresca, né, hilária até, de problemas de ruído na comunicação, como pode gerar prejuízo e até demissão numa empresa. E mostramos as dicas de como você pode melhorar isso dentro das empresas. No final da aula falamos um pouco sobre as gírias, né, que são jargões técnicos utilizados pelos executivos para melhorar a sua gestão e tomadas de decisões. Espero que vocês tenham gostado e me despeço agora e até a nossa próxima aula. Muito obrigado.